Eu estava parada no meio do saguão do aeroporto, olhando para a tela do painel de embarque, tentando entender o que tinha acontecido. Meu nome não estava na lista. Simplesmente não estava. A funcionária da companhia aérea tinha acabado de me dizer, com aquele tom de voz treinado para dar mais notícias, que minha passagem havia sido cancelada. Cancelada pela própria pessoa que fez a reserva. Minha filha. E o pior de tudo, eu só descobri isso ali, na frente de todo mundo, com minha mala pesada ao lado e o coração apertado, enquanto via outras famílias embarcando felizes para o mesmo destino que eu. Miami, a viagem dos sonhos que eu tinha planejado durante meses. A viagem que Júlia tinha insistido tanto para organizar, dizendo que era presente dela para mim, que eu merecia, que era hora de aproveitar a vida. E agora eu estava ali, sozinha, sem entender nada, sentindo a humilhação subir pela garganta como uma onda quente e amarga. Meu nome é Vera. Tenho 57 anos. Sou professora aposentada da rede municipal de São Paulo. Moro sozinha num apartamento pequeno no Tatuapé desde que meu marido faleceu há 12 anos. Criei minha filha Júlia praticamente sozinha depois que ele morreu. Ela tinha 15 anos na época. Eu trabalhava 2 turnos, dava aulas particulares aos sábados, fazia bico corrigindo provas de cursinho, tudo para que ela não faltasse nada, para que ela pudesse fazer faculdade, para que ela tivesse um futuro melhor que o meu. E ela teve. Formou-se em administração, casou com o Marcelo, um empresário bem-sucedido, mora num condomínio fechado em Alphaville, tem 2 filhos lindos, o Pedro e a Isabela, e uma vida que eu nunca sonhei em ter. Peguei o celular com as mãos tremendo. Liguei para ela. 1 vez, 2, 3, caixa postal. Mandei mensagem. Júlia, o que aconteceu? Por que cancelou minha passagem? Visualizou e não respondeu. Senti o peito apertar mais ainda. Aquilo não era normal. Minha filha podia ser muita coisa, mas sempre foi educada comigo. Sempre manteve as aparências. Aquele silêncio era diferente. Era proposital. Era cruel. Respirei fundo, tentando não chorar ali na frente de todo mundo. Não ia dar esse gostinho para ninguém. Puxei a mala e comecei a caminhar em direção à saída do aeroporto. Foi quando eu a vi. Júlia estava ali, no saguão de desembarque, vestida com aquela roupa cara que ela sempre usava, o cabelo preso num coque impecável, a bolsa de marca pendurada no braço, e do lado dela, sorrindo, animada, estava uma mulher que eu não conhecia, mais velha, bem arrumada, elegante. As 2 conversavam, riam, pareciam íntimas, e ao lado delas, o Marcelo, meu genro, empurrando um carrinho cheio de malas. Malas para uma viagem longa. Senti as pernas bambearem. Elas estavam indo para Miami. No meu lugar, minha filha tinha cancelado minha passagem para levar outra pessoa. E nem teve a decência de me avisar. Nem teve coragem de me dizer na cara. Naquele momento, parada ali, vendo minha filha rir com uma estranha enquanto eu segurava minha mala inútil, eu ainda não sabia que aquela seria apenas a primeira de muitas revelações. Que o que eu descobriria nos dias seguintes mudaria para sempre a forma como eu enxergava minha própria filha. E que a decisão que eu tomaria logo depois daquilo teria um preço que nenhuma de nós 2 estava preparada para pagar. Fiquei paralisada. Meu corpo simplesmente não obedecia. Era como se meus pés tivessem grudado no chão frio do aeroporto. Continuei olhando para aquela cena. Júlia agora estava conferindo alguma coisa no celular, mostrando para a mulher desconhecida, que assentiu sorrindo. O Marcelo ajeitou as malas no carrinho e olhou para o relógio. Eles estavam com pressa para embarcar na viagem que deveria ser minha. Senti uma mistura de raiva e vergonha subindo pelo peito. Raiva por ter sido enganada. Vergonha por ter acreditado. Por ter sido boba o suficiente para achar que minha filha realmente queria me presentear. Dei um passo à frente, depois outro. Minha mão apertou a alça da mala com tanta força que senti as unhas cravarem na palma. Continuei andando. Cada passo parecia pesar uma tonelada, mas eu não conseguia parar. Precisava entender, precisava ouvir da boca dela o que estava acontecendo. Quando cheguei perto, Júlia levantou os olhos do celular e empalideceu. Literalmente. A cor sumiu do rosto dela num segundo. A boca entreabriu, os olhos arregalaram e ela ficou completamente imóvel, como se tivesse visto um fantasma. A mulher ao lado dela percebeu a mudança. Seguiu o olhar da Júlia e me viu. Franziu a testa, confusa. O Marcelo também virou e ficou sem reação. Parei na frente deles. O silêncio era ensurdecedor. Pessoas passavam ao nosso redor, arrastando malas, falando ao telefone, vivendo suas vidas normais, enquanto a minha desmoronava bem ali,
naquele saguão gelado, olhei diretamente para minha filha. Esperei. Não ia facilitar. Não ia fazer a primeira pergunta. Queria ver o que ela tinha a dizer. Queria ver se ela teria coragem de mentir olhando nos meus olhos. Júlia engoliu seco, abriu a boca, fechou, abriu de novo. A voz saiu trêmula, baixa, quase um sussurro. Mãe, eu não sabia que você ia vir até aqui. Aquela frase, aquelas palavras. Não sabia que eu ia vir até aqui. Como se o problema fosse eu ter aparecido. Como se o problema fosse eu ter descoberto. Não era o fato de ela ter cancelado minha passagem sem me avisar. Não era o fato de ela ter me enganado durante meses. Era eu ter visto. Respirei fundo. Senti as lágrimas ameaçando subir. Mas segurei. Não ia chorar. Não ainda. Olhei para a mulher ao lado dela. Depois para o Marcelo. Depois de volta para a Júlia. Quem é ela? Perguntei. A voz saindo mais firme do que eu esperava. Júlia hesitou. A mulher deu um sorriso sem graça. E estendeu a mão, como se aquilo fosse uma situação normal. Um encontro casual. Oi, eu sou a Marisa. Sogra do Marcelo. Sogra do Marcelo. A mãe dele, claro. Tudo fez sentido num segundo. Minha filha tinha cancelado minha passagem para levar a sogra dela, para agradar a família do marido, para fazer bonito com a família que realmente importava. Eu era só a mãe, a que criou sozinha, a que trabalhou feito louca para dar tudo. Mas na hora de escolher, na hora de decidir quem merecia a viagem, quem merecia estar presente, eu tinha sido descartada, substituída, apagada. Entendi. Foi tudo que consegui dizer. Júlia finalmente reagiu. Deu um passo na minha direção, a voz ainda trêmula, mas agora tentando soar explicativa, racional. Mãe, deixa eu te explicar. Eu ia te contar, mas não achei o momento certo. A Marisa estava passando por um momento difícil. Ela tinha acabado de perder uma amiga próxima e o Marcelo achou que seria bom para ela viajar, se distrair um pouco. E como a gente já tinha tudo organizado, e você sempre diz que não gosta muito de avião, de lugares cheios, eu pensei que talvez eu não fizesse falta. Completei a frase dela. Júlia parou de falar. Abriu a boca de novo, mas nada saiu. Porque era isso. Era exatamente isso. Ela tinha achado que eu não faria falta, que eu entenderia, que eu aceitaria, que eu ficaria quieta como eu sempre fiquei. A Marisa pigarreou, claramente desconfortável. O Marcelo olhava para o chão. Júlia mexeu nas mãos, nervosa. Não é isso, mãe. Não é que você não faça falta. É só que eu achei que você ia entender. Eu ia remarcar a viagem com você. Mais pra frente, quando tivesse uma oportunidade melhor. Mais pra frente. Quando tivesse uma oportunidade melhor. Como se eu fosse um compromisso que podia ser adiado. Como se meu tempo não tivesse valor. Como se eu pudesse esperar sentada até que minha filha decidisse que eu era prioridade. Balancei a cabeça devagar. Não tinha mais nada a dizer. Não ali, não naquele momento, não na frente daquelas pessoas. Dei um passo para trás. Júlia estendeu a mão como se quisesse me segurar, mas não teve coragem de tocar em mim. Mãe, por favor, não fica assim. A gente conversa quando eu voltar, tá? A gente resolve isso. Não respondi. Virei as costas e comecei a andar. Puxei minha mala, atravessei o saguão, saí pela porta automática e senti o ar frio da noite de São Paulo bater no meu rosto. Só então deixei as lágrimas caírem. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva, de decepção, de humilhação e de algo que eu ainda não sabia nomear direito, mas que começava a crescer dentro de mim como uma semente escura e inevitável. A certeza de que algo tinha acabado, que eu não ia mais aceitar, que eu não ia mais fingir que estava tudo bem. Cheguei em casa quase 10 da noite. Joguei a mala no canto do quarto e sentei na cama. Fiquei ali, no escuro, tentando processar o que tinha acontecido. Meu celular vibrou. Mensagens da Júlia, uma atrás da outra. Mãe, desculpa, não queria que você descobrisse desse jeito. Por favor, não fica brava. A gente conversa quando eu voltar. Não respondi. Desliguei o celular e me deitei. Não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, repassando tudo na cabeça. E foi ali, naquela noite longa e silenciosa, que comecei a lembrar de tudo, de todos os sinais que eu tinha ignorado, de todas as vezes que eu tinha engolido o desconforto, aceitado o desrespeito, fingido que estava tudo bem. Lembrei de quando Júlia casou. Ela quis uma festa grande, cara, cheia de gente. Eu vendi o carro que o pai dela tinha deixado para ajudar a pagar. Ela prometeu que ia me reembolsar assim que pudesse. Nunca reembolsou. Nunca mais tocou no assunto. Eu também não. Achei que era obrigação de mãe, que era isso que se fazia. Lembrei de quando o Pedro nasceu.
Eu fiquei 3 meses dormindo no sofá da casa deles para ajudar com o bebê. Acordava de madrugada, trocava fralda, ninava, enquanto Júlia dormia. Ela dizia que estava exausta, que precisava descansar. Eu entendia. Eu sempre entendia. Lembrei de quando a Isabela nasceu. Júlia nem me pediu para ficar. Chamou a Marisa. Disse que a Marisa tinha mais experiência com recém-nascidos, que era melhor assim. Eu fingi que não doeu, fingi que era natural, fingi que estava tudo bem. Lembrei das festas de aniversário das crianças. Sempre no sítio da família do Marcelo, sempre com os amigos dele, sempre com a família dele. Eu ia, claro, mas era tratada como visita, como alguém de fora. A Marisa ajudava a organizar. A Marisa escolhia o bolo. A Marisa sentava na mesa principal. Eu ficava num canto conversando com alguma tia distante, esperando a hora de ir embora. Lembrei do Dia das Mães do ano passado. Júlia tinha postado uma foto no Instagram. Uma foto linda, bem produzida, dela com as crianças e com a Marisa. A legenda dizia: Feliz Dia das Mães para todas as mães incríveis do mundo, especialmente para essas duas. Embaixo da foto, dezenas de comentários. Que lindo! Família abençoada! Que sogra sortuda! Eu não estava na foto. Ela tinha me mandado uma mensagem naquele dia. Feliz Dia das Mães, mãe. Te amo. Só isso. Uma mensagem de 3 palavras. Enquanto a sogra dela ganhava uma produção fotográfica e uma declaração pública. Virei de lado na cama. Senti o peito apertar de novo. Quantas vezes eu tinha aceitado ser a segunda opção? Quantas vezes eu tinha engolido a humilhação em silêncio, dizendo para mim mesma que era normal, que eu estava sendo exigente demais, que eu precisava entender que minha filha tinha a vida dela, as prioridades dela. Quantas vezes eu tinha me anulado para não incomodar, para não ser a mãe chata, a mãe pegajosa, a mãe que cobra atenção, e no fim, o que eu tinha ganhado com isso? Um lugar de coadjuvante na vida da minha própria filha. Um papel de figurante, de alguém que só é lembrado quando é conveniente. Levantei da cama, fui até a cozinha, coloquei água para ferver, fiz um chá de camomila, sentei à mesa, segurando a caneca quente entre as mãos, sentindo o vapor subir. E foi ali, naquele silêncio da madrugada, que algo dentro de mim mudou. Não foi uma decisão racional, foi visceral. Foi como se uma porta que tinha ficado trancada durante anos finalmente se abrisse e eu pudesse ver com clareza o que estava do outro lado. Eu não ia mais aceitar, não ia mais fingir, não ia mais me contentar com migalhas, não ia mais ser tratada como descartável. Isso já aconteceu com você? Conta nos comentários. Quando amanheceu, liguei o celular de novo. 17 mensagens da Júlia, todas no mesmo tom. Pedidos de desculpas vazios. Promessas de conversar, tentativas de minimizar o que tinha acontecido. Não respondi. Deixei ali, sem resposta, como ela tinha deixado minhas ligações sem resposta tantas vezes. Tomei café, arrumei a casa, reguei as plantas. Segui minha rotina, mas por dentro tudo tinha mudado. Júlia ficou 10 dias em Miami. Durante esses 10 dias, ela continuou mandando mensagens. Fotos das crianças na praia, fotos dos passeios, sempre com uma legenda carinhosa. As crianças estão com saudades da vovó. Olha que lindo esse lugar, você ia adorar. Como se nada tivesse acontecido. Como se ela não tivesse me humilhado. Como se fosse possível apagar aquilo com fotos bonitas e mensagens vazias. Continuei sem responder. E percebi algo interessante. A cada dia que passava sem resposta minha, o tom das mensagens dela mudava. No começo eram leves, descontraídas. Depois ficaram mais insistentes. Mãe, responde. Tá tudo bem? Não fica assim. E no final da viagem, já estavam preocupadas. Mãe, tô ficando com medo. Por favor, me responde. Mas eu não respondia. Pela primeira vez na vida, eu estava colocando um limite. Estava dizendo sem palavras que não ia mais aceitar ser tratada daquele jeito. Quando Júlia voltou, ela apareceu na minha casa. Tocou a campainha insistentemente até eu abrir. Estava com os olhos vermelhos, o cabelo solto, a roupa amassada. Parecia cansada. Parecia assustada. Entrou sem pedir licença, largou a bolsa no sofá e me encarou. Mãe, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Por que você não respondeu nenhuma mensagem minha? Eu fiquei desesperada. Fechei a porta devagar, encostei nela. Olhei para minha filha, para o Ab, a mulher adulta, mãe de 2 filhos que estava ali na minha frente, exigindo explicações, exigindo que eu justificasse meu silêncio, como se eu fosse a errada, como se eu tivesse feito alguma coisa. Respirei fundo antes de responder. Júlia,
Você cancelou minha passagem sem me avisar. Me deixou descobrir sozinha no aeroporto, na frente de todo mundo. Me substituiu pela sua sogra e ainda acha que tem o direito de estar brava porque eu não respondi suas mensagens? Ela piscou, confusa, como se realmente não entendesse onde estava o problema. Mas eu te expliquei, mãe. A Marisa estava precisando. E você sempre diz que não gosta de avião. Eu achei que você ia entender. Entender o quê, Júlia? Que eu não importo? Que eu sou descartável? Que qualquer pessoa vale mais do que eu? A voz saiu mais alta do que eu pretendia. Júlia deu um passo para trás, os olhos arregalados. Não é isso, mãe. Você está exagerando. Exagerando. Repeti a palavra devagar, deixando-a pesar no ar. Eu criei você sozinha, Júlia. Trabalhei feito uma condenada para você não passar por nada. Vendi o carro do seu pai para pagar seu casamento. Dormi no sofá da sua casa durante meses para cuidar dos seus filhos. E você acha que eu estou exagerando porque fiquei chateada por ter sido humilhada no aeroporto? Júlia abriu a boca para responder, mas eu não deixei. Porque pela primeira vez na vida, eu não ia ser interrompida. Não ia ser calada. Não ia engolir mais nada. Sabe o que eu percebi nesses dias, Júlia? Que eu sempre fui a última opção para você. Sempre. Você só lembra de mim quando precisa de alguma coisa. Quando quer que eu cuide das crianças. Quando quer que eu leve elas na escola. Quando quer que eu faça comida para o fim de semana. Mas quando é para me incluir de verdade, quando é para me dar um lugar na sua vida, eu simplesmente não existo. As palavras saíam como uma enxurrada, como se tivessem ficado presas durante anos e agora não tivessem mais como segurar. Júlia estava pálida, as mãos tremendo. Tentou falar de novo, a voz saindo baixa, quase suplicante. Mãe, não é verdade. Eu te amo. Você sabe disso. Amar não é só dizer, Júlia. É mostrar, é incluir, é respeitar. E você não tem me respeitado há muito tempo. O silêncio caiu pesado entre nós duas. Júlia se sentou no sofá. A cabeça entre as mãos ficou assim por alguns minutos. Quando levantou o rosto, tinha lágrimas escorrendo. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva, de indignação, de alguém que estava sendo confrontado e não sabia como lidar. Então é isso? Você vai ficar de birra comigo para sempre? Vai me punir porque eu cometi um erro? Birra. Ela tinha chamado aquilo de birra, como se eu fosse uma criança teimosa, como se minha dor não fosse legítima, como se eu não tivesse o direito de me sentir humilhada. Balancei a cabeça devagar. Não é birra, Júlia. É limite. Eu não vou mais aceitar ser tratada como segunda opção, não vou mais aceitar ser lembrada só quando for conveniente. E se isso é um problema para você, então talvez a gente precise repensar essa relação. Júlia se levantou num pulo, a voz subindo de tom. Repensar a relação? Você está falando sério? Você é minha mãe. Exatamente. Eu sou sua mãe. Não sua empregada. Não sua babá. Não alguém que você pode descartar quando quiser. Ela me encarou, a respiração pesada, as mãos fechadas em punho. Depois pegou a bolsa e foi em direção à porta. Parou com a mão na maçaneta, sem me olhar. Você vai se arrepender disso, mãe. Você vai ficar sozinha. E quando isso acontecer, não venha me procurar. Abriu a porta e saiu, batendo com força. O barulho ecoou pela casa vazia. Fiquei parada ali, no meio da sala, sentindo o coração disparado, as pernas bambas, mas não chorei, porque pela primeira vez eu não estava cedendo, não estava correndo atrás, não estava implorando para ser amada, estava simplesmente exigindo respeito. E se isso tinha um preço, eu estava disposta a pagar. As semanas seguintes foram silenciosas. Júlia não me ligou, não mandou mensagem, não apareceu. Eu também não procurei, continuei minha rotina. Encontrava minhas amigas, a Neuza e a Glória. Duas professoras aposentadas como eu, que moravam no mesmo prédio. Contei para elas o que tinha acontecido. Esperava que me dessem bronca, que dissessem que eu estava exagerando, que mãe não pode ficar de mal com o filho, mas não foi isso que aconteceu. A Neuza segurou minha mão e disse: Vera, você fez o certo. Ninguém merece ser humilhado. Nem por filho, nem por ninguém. A Glória concordou, contando que tinha passado por algo parecido com o filho dela anos atrás, que tinha precisado se afastar por um tempo para que ele aprendesse a valorizar, e que tinha funcionado. Aquilo me deu força, me fez perceber que eu não estava sozinha, que outras mulheres tinham passado pela mesma coisa, e que era possível sim ser mãe e ainda assim ter dignidade. Mas o silêncio continuava, e quanto mais os dias passavam, mais eu percebia outras coisas, coisas que eu tinha ignorado durante anos. Lembrei de quando meu neto Pedro fez 6 anos.
Júlia organizou a festa na casa dela, num sábado à tarde. Eu cheguei cedo para ajudar, passei a manhã toda arrumando a decoração, enchendo bexigas, preparando os docinhos. Quando os convidados começaram a chegar, Júlia me pediu para ficar na cozinha, só para dar uma olhada nas coisas. Fiquei. Passei a festa inteira ali, lavando louça, reabastecendo bandejas, enquanto a Marisa estava na sala, conversando com os convidados, posando para fotos com as crianças, sendo tratada como a avó oficial. Na hora do parabéns, me chamaram para cantar. Fiquei no fundo, atrás de todo mundo. Nas fotos eu nem apareço. Lembrei do Natal do ano retrasado. Júlia decidiu que ia passar na casa da Marisa. Disse que era mais prático, que a casa era maior, que tinha mais espaço para as crianças brincarem. Me convidou, claro, mas quando cheguei, percebi que eu era a única da minha família ali. Todo o resto era gente do Marcelo. Primos, tios, amigos. Eu não conhecia ninguém. Fiquei sentada num canto comendo sozinha, enquanto Júlia circulava pela casa, rindo, conversando, completamente integrada àquela família. Fui embora cedo. Ninguém percebeu. Lembrei de quando fiquei doente, há 2 anos, uma gripe forte que virou pneumonia. Fiquei 5 dias internada. Júlia me visitou uma vez, ficou 20 minutos. Disse que as crianças precisavam dela, que estava corrido, que ia voltar assim que pudesse. Não voltou. A Neuza e a Glória foram me visitar todos os dias. Levavam frutas, revistas, ficavam conversando comigo para eu não me sentir sozinha. Quando recebi alta, foi a Neuza quem me buscou no hospital. Júlia mandou uma mensagem. Que bom que você já está melhor, mãe. Beijos. Cada lembrança era como um soco no estômago. Como eu tinha deixado aquilo acontecer, como eu tinha aceitado ser tratada daquele jeito durante tanto tempo. E a resposta era sempre a mesma. Porque eu tinha medo. Medo de ser chata. Medo de ser rejeitada. Medo de perder minha filha. Então eu aceitava tudo, engolia tudo. Fingia que estava tudo bem, até que não estava mais. Se essa história está te tocando, deixa o like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Foi no começo de novembro que Júlia finalmente ligou. A voz estava estranha, controlada, fria. Mãe, precisamos conversar. Pode vir aqui em casa amanhã? Não era um convite, era uma convocação. Hesitei. Parte de mim queria recusar, mas outra parte sabia que aquela conversa precisava acontecer. Precisávamos resolver aquilo de um jeito ou de outro. Que horas? 3 da tarde. As crianças vão estar na natação. Ela não queria testemunhas. Não queria que ninguém ouvisse o que tinha para dizer. Aquilo já me deu um pressentimento ruim, mas concordei. Cheguei na casa dela no horário combinado. Júlia abriu a porta, me deixou entrar, ofereceu café. Aceitei. Sentamos à mesa da cozinha, uma de frente para a outra, como 2 estranhas. Ela mexeu na xícara por alguns segundos antes de falar. Mãe, eu conversei com o Marcelo e com a terapeuta, e eu preciso te dizer uma coisa. Terapeuta. Ela estava fazendo terapia. Aquilo me surpreendeu. Júlia sempre tinha achado terapia frescura, coisa de gente que não tinha problema de verdade. Mas ali estava ela, usando a terapeuta como argumento. Eu sei que você ficou chateada com a história da viagem, mas eu acho que você não está sendo justa comigo. Não estou sendo justa. Aquela frase me pegou de jeito. Eu não estava sendo justa. Eu que tinha sido humilhada, descartada, substituída. Eu era a injusta. Respirei fundo, tentando manter a calma. Como assim, Júlia? Ela suspirou, como se estivesse lidando com uma criança difícil. Mãe, eu tenho uma família. Eu tenho um marido, 2 filhos, uma casa para cuidar. Eu não posso ficar correndo atrás de você o tempo todo. E você fica cobrando atenção, cobrando presença, como se eu não tivesse mais nada para fazer. A terapeuta disse que isso é uma forma de manipulação emocional. Manipulação emocional. Minhas mãos começaram a tremer. Segurei a xícara com mais força para disfarçar. Júlia continuou, a voz ficando mais firme, mais convicta. Você precisa entender que eu tenho prioridades. E essas prioridades são meu marido e meus filhos. Não você. Você é adulta. Você é independente. Você não precisa de mim do jeito que eles precisam. Então eu preciso que você pare de me fazer sentir culpada por viver minha vida. Cada palavra era uma facada, mas eu não deixei transparecer. Não ia dar a ela a satisfação de me ver quebrar. Coloquei a xícara na mesa devagar, olhei diretamente nos olhos dela. Júlia, eu nunca pedi para ser sua prioridade. Eu só pedi para ser respeitada, para não ser descartada, para não ser tratada como um peso. Ela balançou a cabeça impaciente. Você não entende. Você transforma tudo em drama. Eu cancelei uma viagem e você reagiu como se eu tivesse cometido um crime. Você parou de falar comigo.
Me ignorou durante semanas. Tudo porque eu tomei uma decisão que não te agradou. Isso não é normal, mãe. Isso não é saudável. Senti a raiva subindo, mas mantive a voz baixa, controlada. Não era só uma viagem, Júlia. Era uma promessa. Era meses de planejamento. Era você dizendo que queria me presentear, me fazer feliz. E no final, eu descobri que era mentira. Que você só estava me usando para parecer boa filha. E quando surgiu uma oportunidade melhor, você me descartou sem nem ter coragem de me avisar. Ela desviou o olhar. Pela primeira vez, vi uma sombra de culpa passar pelo rosto dela, mas durou pouco. Eu ia te avisar, só não achei o momento certo. Não achei o momento certo. Essa é sempre sua desculpa, Júlia. Você nunca acha o momento certo para me incluir, para me respeitar, para me tratar como alguém que importa, mas sempre acha o momento certo para me pedir ajuda, para me pedir favor, para me usar quando é conveniente. O silêncio voltou a cair pesado entre nós. Júlia respirou fundo. E quando falou de novo, a voz estava dura, fria. Então é isso? Você quer que eu fique te bajulando? Quer que eu te trate como se você fosse especial? Eu quero que você me trate como você trata a Marisa? A frase saiu antes que eu pudesse pensar, mas era a verdade. Era o que estava preso na garganta há anos. Júlia ficou branca. Tentou disfarçar, mas eu vi. Ela sabia. Ela sempre soube. Tentou rir, mas o som saiu forçado. Isso é ridículo. Eu trato você e a Marisa do mesmo jeito. Mentira! Minha voz saiu firme, sem hesitação. Você posta fotos com ela. Você passa feriados na casa dela. Você inclui ela nas decisões da família. Você faz questão da presença dela. E eu só sirvo para cuidar das crianças quando você precisa. Para fazer comida quando você não quer cozinhar. Para ficar na cozinha enquanto ela brilha na sala. Júlia levantou da cadeira. A respiração pesada. Chega, mãe. Eu não vou ficar ouvindo essas acusações. Você está distorcendo tudo. Está vendo maldade onde não tem. E eu não vou mais aceitar isso. Ou você para com essa atitude, ou a gente vai precisar de um tempo. Um tempo de quê? Um tempo separadas, para você repensar suas atitudes. Para você parar de me culpar por tudo. Fiquei em silêncio, olhando para aquela mulher na minha frente. Minha filha, a menina que eu criei, que eu protegi, que eu amei mais do que a mim mesma e que agora estava me dando um ultimato. Ou eu aceitava ser tratada como descartável, ou eu perdia meu lugar na vida dela. Levantei da cadeira devagar, peguei minha bolsa, olhei para ela uma última vez. Não precisa de um tempo, Júlia. Eu já tomei minha decisão. Saí daquela casa com o coração pesado, mas com a cabeça erguida. Sabia que tinha acabado de atravessar uma linha sem volta, que dali para frente as coisas nunca mais seriam as mesmas. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava em paz com isso. Os meses seguintes foram silenciosos. Júlia não entrou em contato. Eu também não. No começo foi difícil. Tinha dias em que eu pegava o celular, quase ligava, quase mandava mensagem. Sentia falta dos netos. Sentia falta de fazer parte de alguma coisa. Mas toda vez que essa vontade vinha, eu lembrava. Lembrava do aeroporto. Lembrava das festas onde eu era invisível. Lembrava das vezes em que eu tinha engolido humilhação em nome de um amor que só ia numa direção. E a vontade passava. A Neuza e a Glória foram fundamentais nesse período. Elas me incluíam nos passeios, nos almoços, nas tardes de conversa. Me faziam rir. Me faziam sentir que eu não precisava ser mãe para ter valor. Que eu podia ser apenas Vera, uma mulher de 57 anos, professora aposentada, que tinha uma vida própria. Comecei a fazer coisas que eu tinha deixado de lado há anos. Voltei a pintar. Comprei telas, tintas, pincéis. Passava horas no quarto, pintando paisagens, flores, rostos imaginários. Era terapêutico, era libertador. Entrei para um grupo de leitura na biblioteca do bairro. Conheci outras mulheres, cada uma com sua história, suas dores, suas vitórias. Percebi que eu não estava sozinha, que muitas mães passavam pela mesma coisa. Filhos que só lembravam delas quando precisavam, que tratavam as sogras melhor do que as próprias mães, que faziam questão de uma família, mas esqueciam da outra. E todas nós estávamos ali, aprendendo a viver com isso, aprendendo a não depender da validação dos filhos para nos sentirmos completas. Foi em fevereiro, quase 4 meses depois daquela conversa, que Júlia apareceu de novo. Tocou a campainha num sábado de manhã. Eu estava pintando de avental sujo de tinta, o cabelo preso num coque bagunçado. Abri a porta e levei um susto. Ela estava diferente, mais magra,
mais cansada. Tinha olheiras fundas, o cabelo sem vida. Me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Algo entre vergonha e desespero. Posso entrar? Hesitei. Parte de mim queria bater a porta na cara dela. Mas outra parte, a parte que ainda era mãe, que ainda se preocupava, não conseguiu. Abri espaço. Ela entrou, olhou ao redor. Reparou nas telas espalhadas pela sala, nas tintas, nos pincéis. Franziu a testa, surpresa. Você voltou a pintar? Voltei. Ela ficou parada ali, sem saber o que fazer, o que dizer. Sentei no sofá, esperei. Não ia facilitar. Não dessa vez. Júlia finalmente se sentou na poltrona, as mãos nervosas mexendo na bolsa. Mãe, eu preciso te pedir desculpas. As palavras saíram baixas, quase um sussurro. Não respondi, só olhei para ela, esperando que continuasse. Júlia respirou fundo, os olhos ficando vermelhos. Eu fui injusta com você. Eu fui cruel. Eu te tratei de um jeito que você não merecia. E eu demorei todo esse tempo para entender isso. Ela parou, limpou os olhos com as costas da mão, continuou, a voz tremendo. A Marisa teve um AVC há 3 semanas. Senti um aperto no peito. Por mais que eu tivesse mágoas daquela mulher, por mais que ela tivesse ocupado o lugar que era meu, eu não desejava mal para ninguém. Como ela está? Estável, mas vai precisar de fisioterapia. Vai demorar para se recuperar. E o Marcelo? O Marcelo entrou em desespero. Ele não sabia o que fazer. Ficou perdido e eu tive que assumir tudo. Cuidar da casa, das crianças e ainda ajudar a cuidar dela. E foi aí que eu percebi. Percebeu o quê? O quanto é difícil, o quanto é cansativo, o quanto você fez por mim a vida inteira sozinha, sem reclamar, sem pedir nada em troca. Eu sempre achei que você exagerava, que você inventava dramas, mas você não inventava. Era real. Tudo que você sentia era real. E eu fui incapaz de ver. As lágrimas agora escorriam livremente pelo rosto dela. Júlia estava chorando de verdade. Não era manipulação, não era teatro, era arrependimento genuíno. Mas eu não conseguia sentir alívio, não conseguia sentir alegria. Só sentia um cansaço profundo, uma tristeza pela filha que eu tinha perdido em algum lugar ao longo do caminho. Júlia, você só percebeu isso porque aconteceu com você, porque você foi obrigada a sentir, mas comigo? Você nunca quis ver, nunca quis entender, porque era mais fácil me ignorar. Ela balançou a cabeça desesperada. Eu sei, mãe, eu sei. E eu não tenho desculpa. Eu só te peço uma chance de consertar, de ser uma filha melhor, de te tratar do jeito que você merece. Olhei para ela, para aquela mulher quebrada, vulnerável, pedindo perdão, e senti algo estranho. Não era raiva, não era ressentimento. Era um misto de compaixão e tristeza. Compaixão pela filha que finalmente tinha acordado. Tristeza porque tinha sido preciso uma tragédia para isso acontecer. Júlia, eu te perdoo, mas perdoar não significa esquecer. Não significa que as coisas voltam a ser como eram antes, porque eu mudei. Eu não sou mais aquela mãe que aceita qualquer coisa, que fica quieta, que se anula. Eu sei. E não quero que você volte a ser. Quero conhecer essa nova versão de você. Quero construir uma relação diferente, uma relação de respeito, de verdade. Ficamos em silêncio por alguns minutos, o peso da conversa pairando no ar. Finalmente suspirei. Então vamos tentar, mas devagar, com limites claros, sem promessas vazias. Júlia assentiu, um sorriso triste no rosto. Levantou, veio até mim, me abraçou. E pela primeira vez em meses eu abracei minha filha de volta. Mas era diferente. Não era mais um abraço de submissão. Era um abraço de igual para igual. De 2 mulheres adultas, tentando construir algo novo sobre os escombros do que tinha sido destruído. Se essa história tocou seu coração, compartilhe para que mais pessoas aprendam. Os meses seguintes foram de reconstrução. Júlia começou a me incluir de verdade. Não como babá, não como empregada, mas como mãe, como avó, como alguém que importava. Ela me ligava durante a semana, sem motivo específico. Só para conversar, para saber como eu estava, para me contar sobre o dia dela. Começou a me convidar para almoços na casa dela. E quando eu ia, era recebida com carinho. Sentava na mesa principal. Participava das conversas, tirava fotos com as crianças. No Dia das Mães daquele ano, Júlia fez questão de fazer um almoço especial.
Só para mim, só para nós duas e as crianças. O Marcelo ficou cuidando da Marisa e pela primeira vez em muito tempo eu me senti vista, me senti importante. Júlia fez questão de postar uma foto minha com as crianças. A legenda dizia: minha mãe é a mulher mais forte que eu conheço. Me perdoe por ter demorado tanto para reconhecer isso. Te amo, mãe. Li aquela legenda várias vezes. Chorei, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, por ter tido coragem de não aceitar menos do que eu merecia. Por ter colocado limites, por ter me respeitado, porque foi isso que abriu os olhos da minha filha. Não foram palavras, não foram cobranças. Foi minha ausência. Foi ela perceber que podia me perder de verdade e que isso teria um preço que ela não estava disposta a pagar. Hoje eu tenho 58 anos. Quase um ano se passou desde aquele dia no aeroporto, desde aquela humilhação que mudou tudo. A relação com Júlia não é perfeita. Ainda tem momentos difíceis. Ainda tem recaídas. Ainda tem horas em que ela esquece, em que volta aos velhos padrões. Mas quando isso acontece, eu não deixo passar. Eu falo, eu coloco limites e ela ouve, ela se corrige. Porque agora ela sabe que eu não vou mais aceitar, que eu não vou mais fingir que está tudo bem. A Marisa se recuperou bem. Ainda tem algumas limitações, mas está viva, está presente. E eu aprendi a não ter raiva dela, porque ela nunca foi o problema. O problema era a minha filha. Era a escolha que ela fazia todos os dias de me colocar em segundo plano. E isso mudou. Não porque a Marisa deixou de existir, mas porque Júlia aprendeu que é possível amar e respeitar duas mães ao mesmo tempo, que uma não precisa ser apagada para a outra brilhar. Continuo pintando, continuo no grupo de leitura, continuo encontrando a Neuza e a Glória, continuo tendo minha própria vida, porque eu aprendi algo fundamental nesses meses, que ser mãe não é se anular, não é desaparecer, não é aceitar migalhas de amor. Ser mãe é também ter dignidade, é também ter limites, é também exigir respeito, e que às vezes a maior prova de amor que podemos dar aos nossos filhos é ensiná-los a nos valorizar, mesmo que isso doa, mesmo que isso custe a distância temporária. Porque no fim o que fica não é a dor, é o aprendizado. É a relação reconstruída sobre bases mais sólidas, sobre respeito mútuo, sobre amor verdadeiro. Quando eu olho no espelho hoje, eu me reconheço. Vejo uma mulher que aprendeu a se respeitar, que aprendeu a não implorar por amor, que aprendeu que sua presença tem valor e que se alguém não consegue ver isso, o problema não está nela, está em quem olha. Eu não sei o que o futuro reserva para mim e para a Júlia. Não sei se vamos conseguir manter essa relação nova, mais saudável, mais equilibrada, mas sei de uma coisa. Eu nunca mais volto para um lugar onde precise implorar para ser respeitada. Nunca mais aceito ser descartável. Nunca mais me anulo para caber na vida de alguém. Porque eu aprendi, do jeito mais doloroso possível, que dignidade não se negocia, que amor verdadeiro inclui respeito e que ser mãe não é sinônimo de ser invisível. É possível ser as duas coisas. Mãe e mulher, amorosa e firme, presente e respeitada. Só precisamos ter coragem de exigir isso, de não aceitar menos, de colocar limites claros, mesmo quando dói, mesmo quando parece impossível, mesmo quando todo mundo diz que mãe tem que relevar, tem que perdoar, tem que aceitar, porque no final quem nos salva não são os outros, é a gente mesma, é a nossa capacidade de olhar no espelho e dizer: eu mereço mais, eu mereço respeito, eu mereço ser vista. E se você não consegue me dar isso, eu vou encontrar onde encontrar. Nem que seja dentro de mim mesma. Comenta de que cidade você está assistindo. E se quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho.